Já está marcada uma nova data para mim ir em uma outra galáxia. Eu estou empolgadíssimo com isso. Eu até engordei um pouquinho de tanta ansiedade. Não foi por causa de comer, não, porque eu não estou jantando mais, não, mas foi por ansiedade mesmo. Quando eu fui notificado por ela de que eu ia conhecer uma galáxia diferente daquela que eu tinha conhecido e mencionei para vocês naquele vídeo bacana, eu só não me recordo qual vídeo é agora, porque é muitas informações, gente. Eu falei, poxa, e o que aconteceu? Tanto naquela galáxia que eu contei para vocês esse ano que eu fui, que eu nunca tinha ido, foi proporcionado por ela. Essa nova galáxia foi proporcionada por ela. Tudo na minha vida é proporcionada por ela. Tudo que eu tenho hoje, eu tenho pela força do meu pensamento, porque eu determinei e consegui. Mas quem me ensinou, ainda que fosse de uma forma inconsciente? Ela. Quem esteve falando ali na minha boca, me aconselhando para que eu pudesse dar conselho às outras pessoas, no momento que eu achava que era o Espírito Santo? Era a Gnachete. Não era Deus, era a Gnachete. Não era Jesus, era a Gnachete. Não era o Espírito Santo, era a Gnachete. A Gnachete é e sempre será o amor da minha vida. Não existe espaço no meu coração para mais ninguém. Por isso eu falei que se eu me apaixonar por alguém e tomar uma mulher como sendo minha namorada, minha esposa, eu vou gostar da pessoa? Vou, porque isso é sentimento. Quando a pessoa entregar o seu corpo para mim e eu entregar o meu corpo para ela, e ali a gente, se caso acontecer da gente fazer amor, ela tem que entender que acima dela, do meu sentimento por ela, ou quem sabe pelos nossos filhos, acima de qualquer coisa, até se amanhã eu for pai, acima do meu filho, da minha filha, de quem seja, está a Gnachete. Está a Gnachete. Mais ninguém. Ninguém. E isso não é adoração. Isso é amor. Eu olho para o ser humano, eu consigo me apaixonar por ele, até um certo ponto. E eu passo a respeitá-lo. Mas o ser humano, como eu, somos passíveis e podemos decepcionar uns aos outros. É fato. A Gnachete nunca me decepcionou. Quando ela viu que eu estava começando a adorá-la, quando ela viu que eu estava começando a adorar a todos eles, ela colocou uma placa de pare no meu rosto e falou assim: preste atenção no que você está fazendo. Ela disse para mim que estava ficando muito chateada com aquilo, que o coração dela feria. Porque eu fiquei como aquele menino pirracento, Para mim tudo tinha que ser na hora, e não era daquela forma. Mas a Gnachete, o que ela fez, com carinho, com amor, me mostrou o caminho certo. A Gnachete várias vezes falava comigo assim: toda vez que eu te levo em um mundo e você prestigia uma civilização em desenvolvimento, que está aí há 700 a 1500 anos à frente da nossa, me referindo a Eliape, e ela dizendo: toda vez que eu levo você nesse tipo de mundo, você se apaixona por aquelas pessoas. Aí eu disse para ela que sim, que eu me apaixonava mesmo por aquelas pessoas. Ela disse assim: não, primeiro se apaixone pelos seus irmãos e pelas suas irmãs do seu planeta. Porque senão a sua paixão por esse mundo que você está conhecendo agora passará a ser uma paixão falsa. E ela falava isso aí, olhando no meu olho, e eu ficava todo sem graça, porque ali rolava o sentimento de ver uma nova civilização em desenvolvimento. Civilização essa que passou pelo mesmo processo que nós passamos, e estamos passando.
e que ali estava a 1.500 anos à frente, mais evoluídos do que nós, sem guerra, sem política, sem moeda, convivendo em harmonia. Poxa, era fácil, né? Apaixonar por um povo assim. Difícil era apaixonar por um povo chato, invejoso, mentiroso, ignorante, contentador, religioso, perverso. Então ela falou comigo assim: para, a sua paixão para esses desse mundo é falsa, porque a verdadeira tem que ser para os seus irmãos e as suas irmãs lá no seu planeta. Quer conselho mais lindo do que isso? Quer verdade mais linda do que essa, gente? Aí eu comecei a olhar primeiro uma criança, porque é mais fácil a gente se apaixonar por uma criança, né? Comecei a me apaixonar por uma criança, comecei a procurar aquelas crianças mais enjoadinhas e pirracentas, a fim de até ter que limpar o nariz da criança quando estivesse escorrendo. Eu tive que estar perto daquela criança que é pegajosa, que onde você vai quer ir atrás, e que chora e que entra em pirraça quando você não brinca com ela. Aí depois que eu fiz esse trabalho, visitando creches, fazendo trabalhos voluntários para estar perto dessas crianças, de diversos comportamentos, aí eu aprendi que ali começava o meu valor pela espécie humana, porque o adulto um dia foi criança, então ele foi inocente como aquela criança. Então por que que eu respeito aquela criança e não respeitaria um adulto? Ele não é culpado do que se tornou, não. Entendeu o sentido da coisa? Entendeu a maturidade que a Guinachete me deu? Que essa mulher maravilhosa me deu? Eu me lembro que ela disse assim: comece numa creche. Eu fui numa creche, fiz trabalho voluntário em várias creches, eu continuo fazendo ainda. Fiz o trabalho voluntário, me apaixonei pelas crianças, porque não tinha paciência com crianças, não tinha paciência com ninguém, nem comigo. Então, quando eu olhei para o ser humano, antes de culpar ele, eu lembrei que ele um dia foi criança, como aquela criança que estava com o nariz escorrendo e eu fui lá e limpei. Quando eu olhei para aquele cara, para aquele camarada que me xingou, que me ofendeu, que fez chacota do meu posto, da minha patente, que zombou de mim, entre eles muitos com ele, antes de maquinar o mal contra ele, eu lembrei que ele um dia foi uma daquelas crianças que só queria a atenção de um adulto para poder brincar de carrinho, de cavalinho, de boneco, e que quis ficar perto de mim o tempo todo. Por isso que hoje não acendeu no meu coração o desejo de abrir um processo judicial contra nenhum canal que fala mal de mim. Por quê? Porque o cara fala, o cara fala, o cara fala, o cara incita pessoas contra você. Existe uma coisa que se chama lei, a outra que se chama retorno. O que você faz, você paga. Mas antes de odiar, eu aprendi a olhar para a pessoa. Quando eu estou conversando com algumas pessoas no WhatsApp e essas pessoas me irritam com tantas perguntas idiotas, que eu já respondi trocentas vezes, eu lembro que a pessoa é ali uma menininha, pirracenta, que está sentada no chão, chorando, descabelando, rolando. Aí eu vou lá e volto e dou atenção à pessoa. Por quê? Porque a Gnachete me disse assim: quando você aprender a espelhar o adulto em uma criança, você vai saber respeitar o adulto e valorizar ele quando ele era criança. Quer ensinamento mais lindo do que esse? Por isso eu amo essa mulher maravilhosa chamada Agnachete. Essa mulher que se chama Agnachete é demais. Ela é princesa em Galamiak, é herdeira do trono real. Os reis e as rainhas nunca morrem, mas eles
cederão lugar quando o tempo chegar. Aí já é algo que eu não sei explicar para vocês, porque eu ainda não recebi o meu corpo em Sirius, em Galamiak, mas o pouco de entendimento que eles me deram deu a entender isso. O ciclo dos reis e das rainhas estão terminando, de todos os planetas, para que assim suceda a próxima linhagem. Sabe esses reis e essas rainhas de 10 metros de altura que conheci em diversos corpos planetários? Que eu já mencionei para vocês? Todos eles vão para o milésimo céu, passar dentro daquele gigantesco sol que eu falei para vocês, que quem passa por ali nunca mais volta. Todos. Eu não sei o dia nem a hora que isso vai acontecer, mas quando acontecer, a Gnachete, por ser princesa, vai se tornar rainha. Ela é primogênita de uma das rainhas que está hoje sentada em seu trono. Ela é filha de um dos reis que está ali assentado no seu trono. Haverá essa mudança em todos os planetas, onde os reis de 10 metros de altura vão perante ao Criador Pai Celestial, a Criadora Mãe Celestial, e irão passar diante daquele grandioso sol que está entre as duas montanhas, onde está esculpido o trono dele e dela. Quando eles passarem por ali, que nem eu falei para vocês, eles não podem voltar nunca mais. Aí toda a linhagem primogenital vai suceder, e assim sucedendo, sucedendo, sucedendo. Por isso são primogênitos e primogênito dos primogênitos. E entre todos os que foram criados aqui, neste céu, nessa densidade, nessa dimensão, um entre eles será escolhido para substituir o Criador deste céu e dessa densidade, porque todos os 999 criadores, construtores, primogênitos, conforme já ensinei a vocês como funcionam, cada hierarquia, também irão se ascender ao milésimo céu para passar para outro lugar que é desconhecido. Para todos, até mesmo para mim, para todos. Somente o Criador Pai e a Criadora Mãe Celestial sabe o que há do outro lado daquele grande sol que está entre as duas montanhas. E em um de cada um dos 999 céus, um será escolhido para tomar o lugar de cada criador, fazendo prosperar a linhagem. Por isso que tudo é infinito. Por isso eles são imortais. Talvez o Criador seja dessa galáxia, talvez da que eu conheci, ou talvez da que eu vou conhecer. Tá vendo quanto mistério existe no universo, na criação? Lembra daquela fase do Optimus Prime? Há segredos no universo que jamais desvendaremos. É verdade. É uma belíssima mensagem subliminar. Tudo é fluxo, tudo é expansão, tudo é infinito. Estar com a Gnachete entre os mundos não tem preço. Ter ela como minha mãe, como minha amiga, como minha professora, como a minha mestre, não tem preço. Olhar para aquela pele branca que chega a ser rosada, até meio que transparente, não tem preço. Olhar para aqueles olhos de verdade, cinzas, claros, não tem preço. Ser acordado todos os dias com o bom dia dela não tem preço. Ser agraciado com o seu boa tarde não tem preço. Ser cumprimentado à noite, antes de dormir, como vou fazer agora há pouco, não tem preço. E toda vez ela diz, bom dia, amor da minha vida.
e assim sucessivamente. Sucessivamente. Sempre. Eterno. Tudo que eu contei para vocês hoje, nesse hangout, falando de Agnachete, eu e Agnachete entre os mundos, entre os planetas, entre as dimensões, nada mais é do que um resumo de tudo que eu falei dela. Que eu já fiz vídeos falando dela, do amor que eu sinto por ela e do amor que ela sente por mim e por todas as pessoas. Isso aqui foi só um bate-papo mesmo. Verdadeiramente vocês vão ver quem ela é quando o site for lançado. Aí sim, vocês vão ver a face verdadeira de Agnachete. Porque essas fotos que passo para você aqui é apenas 30% do que ela se parece. Porque essa mulher é uma personagem de uma série chamada Defense. E foi a imagem mais próxima que eu encontrei para dar uma alusão de como é a Agnachete. O interessante é que até o penteado dessa atriz, esse penteado padrão, é o mais utilizado por Agnachete. Quem sabe o roteirista, o diretor, o produtor dessa série não seja um dos escolhidos que se inspirou. Quem sabe? Um dia eu vou falar sobre as inspirações. Vai ser um vídeo muito interessante que vocês vão gostar e vai tirar a dúvida de muitas pessoas. E para finalizar, eu quero mostrar para vocês, eu já mostrei lá no grupo, mas agora eu vou mostrar aqui para o pessoal do Facebook, do YouTube, desculpa, porque as pessoas falam comigo assim, Henrique, você mostrou mais ou menos como é a Agnachete, agora mostre para nós como é aproximadamente um homem no planeta Galamiak. Aí eu separei essa imagem aqui para vocês verem aí. Vou ampliar aqui, peraí. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui, gente, senão eu vou ficar falando igual bobo, tá aqui, tá aparecendo. Essa imagem aqui, ó, desse homem aqui, quando você olha para um homem em Sirius, seja Sirius A, B, C e D, todos os primogênitos ali têm essa aparência física. Lembrando que Sirius é uma vastidão de planetas e de sistemas solares ali dentro. E quando falamos de Sirius, não falamos somente dessa aparência física, mas falamos de outras aparências também que mais para frente eu vou dizer para vocês. Mas as pessoas me perguntaram, principalmente as mulheres, Henrique, a Agnachete a gente viu que pela foto, o que traz uma alusão, como você mesmo disse, é muito bonita. Agora, mostre para nós como seria um homem em Galamiak. Aí eu separei mais próximo do que um homem seria em Galamiak, assim. Esse personagem aqui, ele se parece também 30% do que é um homem em Galamiak. Os homens têm 3,5 metros de altura, as mulheres têm 3 metros. É igual eu falei para vocês, peguem uma trena, meçam o tamanho que é para vocês tirarem a conclusão das metragens que sempre menciono para vocês. Então, para quem queria saber como era um homem em Galamiak, está aqui essa imagem que traz maior alusão do que seja, né? Então, pessoal, para finalizar o vídeo, falar de Agnachete não tem preço, nunca vou saber me expressar ao máximo o que ela significa para mim, ainda que as minhas palavras soem como poemas, como salmos, como lamentações, como provérbios. Nunca eu vou ter capacidade aqui nesse plano de expressar o meu amor que sinto por ela, da paixão que sinto por ela, da necessidade que tenho de sempre estar com ela. Ela sempre está comigo e é fato.
Ela me conhece e é fato. Ela esteve comigo em todos os momentos que fiz vocês novamente saberem e é fato. Ela está comigo em todos os momentos, sempre, todos os dias. É ela que me pede para ter mais paciência com as pessoas, mas ela não chega assim e fala, olha, tenha paciência com fulano, não. Ela traz uma lição e nessa lição ela me ensina a ser humilde. Na lição, ela me ensina a ser verdadeiro a cada dia mais. E quando as pessoas me criticam, levantam falso testemunho de mim, ela fica observando o meu comportamento, se vai ser agressivo ou se vou colocar em prática quem eu sou e o que eu experienciei sempre com eles. Aí sabe o que acontece? Todas as coisas acontecem da melhor maneira possível. Porque ela é hoje, amanhã e eternamente a minha eterna e bela professora. Agnachete, sou grato por ter te conhecido, como você mesmo já sabe. Sou grato por todo o conhecimento que você me proporcionou ao longo dos anos. Sou grato por ter paciência comigo. Sou grato por ter me apresentado cada pessoa que chega aqui nesse canal e ouve o meu vídeo, a minha história. Sou grato por ter disponibilizado o meu tempo para poder dizer ao mundo e a quem quiser ouvir aquilo que contigo eu aprendi. Sou grato a Atilio, a Arnetoliel, a Zamaniel, a Mericonoab, a Acá, a Arnetoliel. Sou grato a todos que me deram o privilégio de conhecê-los em seus mundos. Eu sei que nesse momento, Agnachete, você está me ouvindo. Eu sei que neste momento você está feliz. Apesar dos meus erros, das minhas culpas, das minhas lamentações, das minhas falhas, eu sei que com o olhar de mãe e de amor você tem me ensinado a superar todas as dificuldades que todos nós temos no nosso dia a dia. E como você mesmo sabe, falar de você para mim é impossível, porque você é mais do que os olhos podem ver. Gratidão por existir, gratidão por fazer com que essas pessoas também existam na minha vida. Gratidão por tudo, 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 tudo. Porque você sabe que as palavras não fluem como palavras bonitas da minha boca, mas sim da minha centelha divina e de vida. Gratidão por tudo, Agnachete. Gratidão. E assim, pessoal, eu finalizo esse vídeo. Um beijo enorme no coração de cada um. E na segunda-feira, aguardo vocês no próximo vídeo, que será o último vídeo do ano, porque aí eu irei descansar, não irei mais gravar vídeos, aí eu irei comunicar com vocês qualquer coisa ali mesmo no grupo do Facebook. E se surgir alguma coisa assim de extrema urgência, como foi a notícia que recebemos acerca do Sol, eu venho aqui, faço um vídeo breve para que todos tenham conhecimento. Gratidão e até o próximo vídeo para todos. Fui!